Graça e paz. Gálatas capítulo 2, verso 20. Vamos ouvir com carinho a palavra de Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que Deus, pelo Espírito, revele a sua palavra aos nossos corações, principalmente a experiência da nossa crucificação com Cristo e do viver de Cristo em nós, em nome de Jesus. Feliz momento quando vi que aquela morte de Cristo na cruz era minha também. Minha também. Eu também morri com Cristo. Que libertação tremenda a minha morte com Cristo me trouxe. Que morte é essa? Não é morte física, pois esta não liberta ninguém do pecado. Trata-se da morte em Cristo, no corpo de Cristo, do ponto de vista espiritual, mas real e experimentada pela fé na palavra de Deus, que afirma a nossa morte com Cristo. Irmãos, viver a partir de si mesmo e para si mesmo é a infelicidade do ser humano. Esse é um assunto que nós não podemos ignorar. Por causa desse eu pecaminoso, a sociedade sofre, a família sofre, o meio ambiente sofre, a vida das pessoas sofre. Vida está sendo arruinada por causa desse eu pecaminoso na pessoa. Já estou crucificado com Cristo é o ponto de partida para sermos libertos e ganharmos uma experiência genuína com Deus. Tenho esperança de ser feliz, alguém disse. Tenho esperança de ser feliz, alguém disse. Se eu não sou feliz agora, não vou ser depois, porque a minha felicidade não é uma questão de realização ou ambiente perfeito, é uma questão de vida de Deus no meu interior, vida de Cristo no meu interior. Sem a nossa morte com Cristo e Cristo em nós vivendo sua vida ressurreta, não seremos felizes, santos aqui e nem depois. Cristo é indispensável para mim, em mim.
A vida diária de um cristão nascido de novo é uma vida de desfrutar Cristo e receber dele mais e mais a cada instante. Projeto de Deus, temos falado aqui incansavelmente que o projeto de Deus é nos substituir por Cristo no nosso interior. Cristo em mim, que prazer, que gozo. Somos felizes, irmãos, em Cristo. Fora dele, ninguém é feliz. Nem mesmo quando somos libertos do pecado, mesmo assim, eu só posso ser feliz nele, em Cristo, porque é Cristo em mim produzindo esse bem-estar da alma. Então, esse estado interior feliz independe das circunstâncias externas que nos cercam. Não depende, irmãos, se o mundo está sorrindo para nós ou não. Não depende se as circunstâncias da vida nos trazem mel ou mirra. Não depende se as coisas vão melhorar ou piorar para nós. Mesmo sofrendo, com tudo dando errado para nós, aparentemente, e sem apoio nenhum deste mundo, mas feliz, porque Cristo satisfaz totalmente o ser humano, tornando-o essencialmente feliz. Então, irmãos, Cristo em nós, Ele produz em nós o bem-estar da alma, a felicidade que tanto almejamos e precisamos, mesmo na dor, com dor ou sem dor, com sucesso ou sem sucesso. Cristo em nós é a paz, é o gozo, Ele em mim, a vida dele em mim. Quando cremos na palavra de Deus que afirma a nossa morte e ressurreição em Cristo, Jesus Cristo vem estar em nós, viver em nós, no nosso interior, e Ele gera em nós uma vida de gozo, de prazer. Salmo 37, no verso 4, vamos ouvir a leitura do texto que está bem dentro do assunto que estamos comentando com os irmãos. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Chamo a atenção dos irmãos para esta expressão que aparece aí: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Deleitar é se deliciar, agradar-se, é ter prazer em Deus. Deleitar-se pode ser comparado com a satisfação de uma criança depois de estar amamentada no seio de sua mãe.
criança fica farta, fica realizada, satisfeita. Assim também é aquele que se deleita no Senhor. Está satisfeito de Cristo. Preste bem atenção. Satisfeito de Cristo. É a pessoa de Cristo que me satisfaz, que produz em mim a satisfação, o deleite, o prazer, o gozo. É Ele. Tem prazer no Senhor. Só se satisfaz no Senhor. No Salmo 16, verso 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Aqui o salmista está dizendo uma coisa muito importante para nós. Na tua presença há fartura de gozo. Você conhece fartura de gozo? Você sabe o que é fartura? Ou você conhece só fartura de dinheiro, de coisas? Aqui não é nada disso. Aqui é fartura de gozo do coração, no interior, prazer. Gozo aqui é a vida de Cristo em nós, é desfrutar de Deus. Na tua presença, a fartura de gozo. Então, do que é que eu preciso? Do que é que eu preciso? Eu preciso da presença dEle. A presença dEle. Na tua presença, há fartura de gozo. Na tua direita. O que significa? Na tua direita é Cristo. A direita do Pai, direita de Deus, fala de Cristo. Na tua direita há delícia eterna. A presença de Cristo, pessoa de Cristo, gera em nós delícia eterna. O salmista diz que o Senhor é a causa do nosso prazer, do nosso gozo, alegria, felicidade. A maneira de Deus nos tornar felizes, irmãos, não é nos dando coisas, nos dando mais coisas deste mundo. Não, mas preenchendo o nosso interior com a sua presença. Você conhece a presença manifesta de Deus no seu interior? A presença de Deus em nós é Cristo revelado em nós. Ninguém é feliz mudando de casa. Você pode pensar assim, mas não é. Ninguém é feliz mudando de casa, comprando mais coisas, viajando para lugares maravilhosos, as coisas dando tudo certo. Não é assim que somos felizes. Somos felizes por causa de Deus mesmo, por causa da presença de Deus em nós. Esta é uma visão que o cristianismo pós-moderno perdeu. Ele não está satisfeito apenas com a presença de Deus,
com a atenção de Deus, com a pessoa de Deus. Somente quando Cristo habita em nós é que seremos felizes verdadeiramente. Se eu não estiver preenchido, cheio de Cristo, serei sempre um insatisfeito, correndo atrás das coisas deste mundo e até das coisas de Deus, mas não do próprio Deus, correndo atrás daquelas coisas que representam para mim bênção. Mas irmãos, você veio aqui porque Deus lhe trouxe por sua graça. Então eu quero lhe dizer, a nossa maior necessidade não é das bênçãos de Deus, é de Deus mesmo. É de Deus mesmo. Temos necessidade da presença de Deus. Quanta gente não conhece a presença de Deus? Reuniões agitadas, com muito barulho, muita zoada, mas não tem presença de Deus. Não tem a presença de Deus manifesta no interior da pessoa. A presença de Cristo é indispensável e essencial para nós, em nós. A presença de Deus é Cristo. O que é a presença de Deus? A presença de Deus é Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. É assim que diz a palavra. A maior riqueza de uma pessoa e também o maior gozo que uma pessoa pode experimentar é a presença manifesta de Cristo no seu interior. Deus é um ser prazeroso, deleitoso e alegre. Se você não conhece Deus assim, se você não vê Deus como um Deus prazeroso, deleitoso, alegre, na sua experiência, na sua comunhão com Ele, você não conhece Deus, porque Deus, Ele é um ser prazeroso. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Estava pensando, meditando neste texto aqui. Deus cultivou um jardim no Éden. Deus cultivou um jardim e pôs ali o homem que tinha formado. Você vê? Você já tinha pensado em um Deus que gosta de jardim? Ou você sempre pensou em um Deus assim, sério, distante do prazer? Deus é um Deus que gosta de jardim. Ele cultivou um jardim e Ele colocou o homem lá. Jardim já diz tudo. O que é jardim? É uma coisa agradável, gostosa, não é? Jardim. Éden
significa prazer, delícia, alegria, satisfação. Jardim é um lugar agradável, deleitável. Jardim, na antiguidade oriental, era um lugar de comunhão. Comunhão. Os jardins da antiguidade oriental eram cultivados não na frente das casas para serem exibidos. Não era um jardim cultivado na frente para ser visto, para ser exibido. Não. O jardim era no fundo da casa, ficava no fundo, porque era um lugar de comunhão. Era um lugar de comunhão. Era um lugar para os amigos íntimos. Quando um rei persa, desejava conferir honra especial a alguém, o fazia acompanhando este alguém pelo jardim do seu palácio. Era um lugar de prazer, de amizade verdadeira, de gozo, deleite, né? E Deus cultivou um jardim, e Ele colocou lá o homem que Ele havia criado. E em Gênesis capítulo 3:8, Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando. Prestou atenção na palavra? Passeando. Passeio. Pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A ideia que este texto nos passa é que Deus vinha na parte da tarde no seu jardim ter comunhão com o casal, conversar com eles, bater um papo com eles. Isso é importante para Deus, muito mais para nós. Era importante para Deus, muito mais para o casal. Certamente era bom demais. Eu entendo assim, era bom demais andar com Deus no jardim, bater um papo com Ele, conversar com Ele. Eu acho que isso é comunhão, e isso traz deleite, prazer, gozo. Se já é bom bater papo, tomando tereré numa roda de amigos, imagine uma roda de amigos com o próprio Deus. Ou você não está interessado nisso, na amizade com o Senhor, na comunhão? Mas Deus pretendia muito mais, muito mais. Ele preparava o homem para recebê-lo em si mesmo. Deus em mim, Deus em mim, comunhão permanente, em delícia eterna. É o que temos agora, irmãos, em Cristo.
é o que temos agora em Cristo. Deleita-te no Senhor, na pessoa dele. O Éden de Deus agora é o nosso coração. A sua presença em nós transformou o nosso interior num jardim regado, onde desenvolvemos comunhão inefável com o Senhor. Deus nos criou para estarmos em contato com Ele. E ao estarmos em contato com Ele, nós vamos experimentar prazer, gozo, alegria verdadeira. O prazer que temos na pessoa de Deus em nós. Pessoa de Deus em nós. O pecado ocasionou um prazer falso, suicida. Hebreus capítulo 11, verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Se você é povo de Deus, se você se considera povo de Deus, então o texto está falando com você, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo, o prazer do pecado. Você vê, o povo de Deus é maltratado. Aqui está uma coisa que ninguém gosta. O próprio povo de Deus não gosta, porque ser maltratado não é uma coisa boa. Ser maltratado não gera gozo, ou gera? Não gera prazer. Você se deleita quando alguém está maltratando você, fazendo você sofrer? Você tem gozo nisso? O povo de Deus é um povo maltratado. Aqui diz aqui que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Então, saiba, o povo de Deus sofre, e sofre muito. Aqui diz que o povo de Deus é maltratado, é sofredor. O povo de Deus é sofredor. Mas o gozo do povo de Deus não tem nada a ver com o gozo do pecado, nem com a vida boa. Você entende? Com a vida boa tem a ver com Cristo. Por que o gozo do povo de Deus não tem a ver com a vida boa, com as coisas boas que estão acontecendo com você? Porque o povo de Deus não é ausência de maltrato. O povo de Deus sofre, ele está sofrendo, às vezes está dando tudo errado para ele, mas ele tem gozo, porque o gozo verdadeiro não depende da vida boa, não depende se está dando tudo certo para mim, se eu não estou sofrendo, se eu não estou sendo perseguido, e coisas assim. Não, irmãos, o gozo do povo de Deus é um gozo o gozo do povo de Deus é um gozo em meio ao maltrato, ao sofrimento. Nós não temos apoio nenhum neste mundo, não temos. Nós só podemos contar com Cristo, com Ele. Sem mim nada podeis fazer. Então o meu gozo não depende se as coisas estão dando certo para mim. Não é o gozo do pecado também, é Cristo. Cristo é o nosso gozo. No pecado, a pessoa está impedida de deleitar-se em Deus. Salmo 5, verso 4.
porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Vejam, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Você vê? Deus não tem prazer no pecado, nem no pecador, porque quem peca é o pecador. É o pecador. O pecado está dentro do pecador. E ele diz aqui, nem contigo habitará o mal. O mal não habita com o Senhor. Agora pense, Cristo habita em você, Cristo está em você. Habite Cristo em vossos corações, diz a palavra. Cristo habita em você, mas Cristo não habita com o mal. Não, se Ele habita em você, então o pecado não pode habitar aí, porque Ele não tem prazer no pecado. Aqui não está dizendo de deleitar nas coisas do Senhor, mas no próprio Senhor. Voltando para o texto, deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. Está falando da nova criatura, irmãos. Está falando do regenerado. Está falando da nova criatura em Cristo, do salvo, do santo. Aqui não está dizendo de deleitar nas coisas do Senhor, mas no próprio Senhor. Você entendeu o texto? Deleita-te no Senhor. Não é nas coisas, não. E só pode deleitar-se no Senhor nova criatura. Então o texto está falando com nova criatura, com regenerado, porque Deus não vai pedir para o velho homem deleitar-se nele. Lógico que não. Então aqui é o novo homem, a regeneração. Para deleitar no Senhor, primeiro você precisa morrer. Viu, irmão? Para você deleitar-se no Senhor, ter gozo, prazer no Senhor, primeiro você precisa morrer em Cristo. Então você vai se deleitar, se deliciar no Senhor. Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo está em mim. Então eu posso deleitar-me nele, ter prazer nele. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá, satisfará o que deseja o teu coração. Muitos usam esse texto para se justificarem no seu egoísmo diante de Deus. Dizem que se você se deleitar no Senhor, Ele concederá tudo o que o seu coração desejar receber. Muitas coisas neste mundo. Não é isso, irmãos. Não é isso que Deus está dizendo em sua palavra. O desejo do coração é aquilo que é o seu maior prazer, tá? O desejo do seu coração é aquilo que é o seu maior prazer. O desejo do nosso coração é aquilo em que nós deleitamos. Qual é o desejo do nosso coração? Qual é o desejo do nosso coração? O desejo do meu coração é Cristo. O desejo do meu coração é Cristo. O meu coração deseja Cristo. Cristo é o desejo do meu coração, que será concedido, satisfeito por Ele mesmo. O desejo do meu coração, coração regenerado, deseja Deus, e Deus satisfaz o desejo do seu coração. Como? Se revela a você,
se manifesta a você, para que você o conheça e tenha comunhão com Ele. Ele mesmo se revelará a nós para que nós o gozemos. O Senhor se revela a nós. Cristo se manifesta a nós, se manifesta a mim. O desejo do coração de um regenerado é Cristo. É Cristo. Quando Deus é o meu prazer, então eu também dou prazer a Deus. Quando o desejo do seu coração é Deus, quando o prazer do seu coração é Deus, então você também vai dar prazer a Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á com o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, o mais incrível aqui neste texto para mim é que Deus tem prazer em nós. Deus também tem prazer em nós. Ele se deleitará em ti. Você vê? Deus se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Você sabe o que é júbilo aqui? Com grande alegria, com brados. Deus, Ele está muito alegre. Ele tem prazer em nós, naqueles que Ele salvou, regenerou. Ele tem prazer no quê? No quê? Ele tem prazer no seu Filho em nós, o Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, e o Filho está em nós, o Filho está revelado em nós, não é? Salmo 63, eu anotei o Salmo e não anotei o versículo. Então eu não sei qual é o versículo. Eu vou ler aqui, depois se achar o versículo, você pode ler aí. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, me regozijarei. Achou? Leia aí também. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Você vê que coisa maravilhosa, profunda. Quando me lembrar de ti na minha cama. Você lembra dele? Quando você está deitado, no silêncio da noite, lá no descanso, você começa a lembrar do quê? Do que você lembra? Ou você está preocupado? Você está lembrando da doença? Na necessidade material, nas contas? Você está preocupado com a política, com os rumos deste mundo? Você não dorme. Você está preocupado. Você está ansioso. Você está preocupado com a manhã seguinte que não lhe pertence, com o trabalho, com o emprego, com a viagem, com o filho. Você está preocupado com o quê? Aí você não dorme. Mas se você mudar o foco, se você fizer isto aqui: quando me lembrar de ti, estou lembrando de Deus, de Jesus. Eu fico imaginando, pensando nas madrugadas, e Jesus naquela cruz. O
porque Ele passou por mim, a atração, o amor dEle. Muito mais do que isso, irmãos, Ele está em mim, e eu sei que Ele está em mim. Eu creio, eu sei que Ele está, pela convicção da palavra. Ele é a minha experiência, a minha vida, eu sei. Eu posso beijá-lo, abraçá-lo, conversar com Ele, porque Ele está em mim. Ele é a minha vida. Eu posso ter comunhão com Ele, e só de lembrar nele, na minha cama, meditar em Ti. Por favor, irmãos, é meditar nele, não é nas coisas, não é nas coisas e você está querendo dele, não. Meditar em Ti, na beleza dele, na grandeza dele, no Deus que Ele é, no caráter dele. Ele é minha vida. E meditar em Ti nas vigílias da noite. O que acontece com o meu coração? Me regozijarei. Sou tomado de um prazer profundo. Coisa maravilhosa. Eu acho que não tem nada melhor do que isto. O céu é isto. A nova terra, o novo céu, onde estaremos com o Senhor, Ele em nós e nós com Ele. Vai ser assim, a pessoa dele. Que prazer, que prazer. Qual é o seu prazer? Qual é o seu desejo? Ninguém vive sem prazer na vida. Ninguém vive sem prazer na vida. Ninguém. O Deus, Cristo, é o nosso prazer, e cada dia mais, ou o pecado vai ser o nosso prazer, as coisas terrenas, ou qualquer coisa vai ser. Cristianismo sem prazer em Deus é um enfado muito grande. É um enfado. Você está enfadado de servir a Deus? Enfadado de servir a Deus tantos anos? Então, é porque você não conhece Deus. Você não conhece. Cristianismo, vida cristã, sem prazer em Deus, é um enfado muito grande. Se Cristo não é o meu prazer, se a cruz de Cristo não nos fascina, se não vibramos com o Evangelho, é porque ainda não conhecemos a salvação de Deus. Salmo 73, versículo 25 e 26. Vamos terminar com este salmo. Que tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aqui está alguém inteligente, realmente inteligente, alguém que sabe das coisas, pela pergunta que ele fez. Que tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. Irmãos, ele começa com o céu. Que tenho eu no céu, senão a Ti? Que tenho eu no céu, senão a Ti? Você já parou para pensar no céu? Já parou para pensar no céu? Quantas coisas tem no céu prometidas para nós? Quantas coisas tem no céu prometidas para nós? Leia a palavra acerca disso,
e você vai ficar espantado. Quantas coisas tem no céu prometidas para nós. Mas o nosso salmista, ele não deseja nenhuma delas. As coisas do céu, ele não deseja nenhuma delas, apenas Jesus. Este salmista aqui conhecia Jesus, o prazer da pessoa de Jesus. Jesus era indispensável para ele. Ele não desejava nenhuma coisa no céu, apenas Jesus. E na terra? E na terra? Ele fala da terra também. A terra está cheia de coisas, não está não? A terra está cheia de coisas. Você pode até agora, neste instante, estar pensando em algumas delas que tem que fazer ainda hoje. A terra está cheia de coisas. Se você gosta, vá lá, corra, desfrute à vontade. Você não vai ter nenhuma crítica da minha parte. Você pode desfrutar à vontade. Goze as coisas da terra, se quiser, porque tem muitas. Mas é o Senhor que tomou conta do seu coração, do coração do salmista. Tem tantas coisas na terra, tantas coisas na terra, mas foi o Senhor, irmãos, foi o Senhor que tomou conta do desejo do seu coração. Aqueles que morreram e ressuscitaram com Cristo, e Cristo vive neles, tem prazer no Senhor, né? Deleitam-se no Senhor, tem prazer na palavra de Deus, no Evangelho, amam a mensagem da cruz de Cristo e tem prazer em estar com os demais santos, tem prazer em estar com as novas criaturas, com os santos, tem prazer para ter comunhão, bate-papo. Amém, irmãos?